malandro e o aventureiro. No contrato entre o conde von der Ostensaaten, do Grão-Ducado de Mecklenburg-Schwerin, um dos estados alemães, e o representante do Império do Brasil, Georg Anton von Schäfer, constava como cláusula a ser assinada pelos presidiários libertados in den neuen Verhältnissen ein fleißiger moralisch guter Mensch zu werden. O malandro bávaro von Schäfer percorria a Alemanha em 1824 em busca de colonos. A encomenda de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina era de soldados, porém, oficialmente, nem o europeu poderia sair do seu continente como mercenário. Era ilegal. O jeito era falar em colonização. Alguns eram de fato colonos, ou achavam que seriam, caindo nas promessas do representante brasileiro. Outros eram bêbados, vagabundos e criminosos, esses últimos dando a von Schäfer lucro dobrado, pois era pago pelo Brasil para trazê-los e por Mecklenburg-Schwerin para levá-los embora. A imperatriz amadrinhava von Schäfer, daí seu título de representante do Brasil nos estados alemães, e o defendia. Respondendo às queixas de um oficial alemão do exército brasileiro, foi sincera. Que quer que Schäfer faça? Ele precisa mentir às vezes para nos arranjar gente. Mais grato ficou-lhe o Grão-Duque de Mecklenburg-Schwerin. Foi o primeiro estado europeu a reconhecer oficialmente a independência do Brasil. Quem não vinha embalado apenas pela oportunidade de sair da cadeia, pensava em aventuras. Anseios extravagantes de ser feliz e de gozar a vida, desejos que não realizaram-se e esperanças que se frustraram, levaram-me a uma viagem ao Brasil. É um trecho do diário de Karl Schlichthorst, escrito antes da partida. Aos 29 anos, em 4 de abril de 1825, ele chegaria ao Rio de Janeiro. Suas anotações, em estilo apurado e erudito, seriam publicadas em Hannover, em forma de livro, em 1829. Na capital brasileira, Karl, um dos tantos trazidos por von Schäfer, foi tenente dos granadeiros alemães do Exército Imperial. Não estava entre os degredados, mas seguramente entre os aventureiros. Schlichthorst descreve em minúcias o Rio de Janeiro de seu tempo e as informações que consegue reunir sobre a imigração alemã no volume intitulado Rio de Janeiro tal qual é. Sobre von Schäfer tem a pior opinião possível. Quanto aos conterrâneos companheiros de caserna, lamenta a generalizada entrega à cachaça, disponível a preços baixos e remédio às aflições de homens obrigados a servir por 3 ou 4 anos para pagar pela passagem da Alemanha para o Brasil. Os brasileiros são em sua pena quase todos corruptos e ladrões, a começar pelos comandantes do exército. No livro de Karl Schlichthorst, somente 4 páginas são dedicadas à questão da colonização, contudo valem por um tratado. A sorte dos colonos, em geral, não é melhor do que a dos soldados, embora não se possa negar que o governo lhes fornece muita coisa. Pouco proveito oferem disso, porque as quantias destinadas a auxiliá-los são, na maior parte, furtadas pelos funcionários encarregados de sua distribuição. Todas as pessoas que vão ao Brasil, à custa do governo, são feitas soldados logo chegam, salvo-se de todos inaptas para o serviço. Tiram-se assim, às famílias, seus braços mais capazes, mandando-se para as colônias apenas velhos e crianças. Os que pagaram a passagem do próprio bolso são livres. O governo paga a um colono 8 vinténs por dia durante o primeiro ano após sua chegada, às crianças a metade. Como por nova disposição de lei, esse dinheiro não é pago à vista, mas em gêneros alimentícios. A maior parte fica nos bolsos dos funcionários e de seus fornecedores. Para o segundo ano, dá-se metade do auxílio do primeiro. Depois tem de cuidar de si próprio. A colônia de Nova Friburgo fica a poucos dias de viagem da capital, mas os caminhos são tão ruins que os colonos não podem vir à mesma vender seus produtos. Reina ali tão grande pobreza que muitos assentaram praça voluntariamente ao se criar o corpo de estrangeiros, e outros andam mendigando para poderem viver como párias. Os colonos que chegavam eram enviados para o Rio Grande do Sul, onde, a grande distância da costa, se fundara a colônia de São Leopoldo. Conversei com muitos que voltaram ao Rio de Janeiro e todos me descreviam como tristíssima a situação dos que lá haviam ficado. Haviam feito tão poucos preparativos para a sua recepção que os infelizes se viram obrigados a dormir ao relento durante meses até que lhes dessem as terras onde construir suas choupanas. Rachilho e arado são desconhecidos no Brasil. A terra tem de ser trabalhada à enxada. Tudo o que o Major von Schäfer, na sua obra sobre o Brasil, diz a respeito do gado e dos instrumentos agrícolas fornecidos aos colonos é inverídico. Quando muito, recebem uma enxada, um machado e um serrote para derrubar a impenetrável mata virgem que cobre geralmente a terra que lhes foi distribuída. Embora de certo modo se aproxime do clima europeu, esta circunstância é prejudicial para os colonos, porque tem de se limitar principalmente às culturas do milho, da mandioca e do feijão,
que não servem tanto para o comércio como o café. Por isso, não lhes é possível ganhar o dinheiro indispensável para se proverem de utensílios agrícolas, roupas e demais artigos necessários à vida do homem semi-civilizado. No Brasil, o branco destina-se ao comércio. O próprio artífice não trabalha, faz trabalharem para ele. Sem dinheiro e sem escravos, o branco fica em piores condições que estes. Ele próprio não goza dos frutos de seu trabalho, senão com grandes esforços chega ao ponto de poder comprar alguns escravos e abrir um negócio. Aconselho, todavia, a qualquer trabalhador hábil e diligente que queira fazer fortuna, que vá para o Brasil pagando a passagem do próprio bolso para não ser feito soldado ao chegar. O salário de um ajudante de operário ascende a R$1.000 por dia, e a mais ainda se for, por exemplo, relojoeiro ou ourives. Se tiver bom procedimento, sobriedade e economia, em breve terá juntado pequeno capital. Também não é difícil achar crédito para qualquer estabelecimento. Na verdade, com juros muito altos, geralmente 35%. Mas o ganho será proporcional. Um artífice que comprar escravos broncos e pessoalmente lhes ensinar seu ofício, além de arranjar ajudantes baratos, poderá ganhar extraordinariamente vendendo-os, pois um escravo bronco custa R$200.000. Depois de ser um bom sapateiro ou um bom alfaiate, vale R$500.000 a R$1. Portanto, quem assim gerir seus negócios, em pouco tempo ficará rico, como acontece com muitos portugueses que regressam à pátria com grandes fortunas. Quem trouxer algum dinheiro para o Brasil também pode empregá-lo vantajosamente em bens de raiz. No caso de possuir uns 10 ou 20 mil thalers, poderá arranjar com o governo uma sesmaria, que é como denominam as posses de terra doadas pelo Estado. Geralmente são do tamanho de uma légua quadrada. Os emolumentos do título de doação ascendem a uns 1.500 thalers. Com algum conhecimento da região onde se quer estabelecer, emprega-se mais uns 1.000 thalers para dar mais força ao pedido e consegue-se assim umas 20 mil geiras de terras excelentes. Parte do capital servirá para comprar escravos e levantar edificações muito singelas, com abundante material tirado ao próprio terreno, e parte como reserva para os primeiros anos, que podem nada render. A lei determina que no prazo de 5 anos, a sesmaria deverá estar demarcada e ocupada, reservando-se ao governo o direito de retomá-la dentro de 20 anos se não for cultivada. Essas duas condições obrigam ao emprego de todos os esforços para roçar a mata virgem, a fim de dar à posse de terra pelo menos aparência de cultivo. A abertura de estradas para as comunicações, de canais para a irrigação e a construção de casas decentes exigem ainda mais capital, que será pago em pouco tempo com juros. Apenas nos primeiros anos, o proprietário precisa renunciar a todas as comodidades europeias, não devendo dissipar à toa o seu dinheiro. Seu olhar deve estar sempre fixo no futuro, do qual virá a indenização de sua renúncia. Se a sorte lhe favorecer, a empresa, em 20 anos, terá um rendimento muito maior do que a soma originalmente empregada e a certeza de deixar à sua prole uma propriedade que, em tamanho e valor, excede a muitos condados alemães. A maioria dos alemães a coisa não foi tão fácil. Em São Leopoldo, que recebeu toda a sorte de desvalidos, tão mancos, velhos ou incapazes que não serviam nem para compor um exército mambembe, além de desertores e colonos de verdade, com famílias, as dificuldades foram imensas. Não poucos se entregaram a vícios, como furto e alcoolismo, conforme Karl Zeidler, soldado mercenário alemão que permaneceu 10 anos no Brasil. Tais homens, alguns desabituados de manejar a pá e o machado, outros demasiado preguiçosos, era impossível que pudessem manter-se, tinham que tornar-se carga de seus patrícios operosos e tornaram-se uma verdadeira peste na colônia. Mesmo assim, a colônia prosperou. Em 1829, a região de São Leopoldo abrigava 5.000 pessoas e tinha 8 moinhos de trigo, uma fábrica de sabão, uma oficina para lapidar, esmerilhar e polir pedras, uma tecelagem, oficinas e pequenas fábricas que manufaturavam utensílios a partir de chifres, cabelos, couros e madeiras, várias ferrarias, funilarias, serralharias, carpintarias, marcenarias e sapatarias. Milhares de alemães, quase todos recrutados por von Schäfer, serviram ao exército brasileiro da independência até 1830, quando o parlamento brasileiro votou a extinção dos corpos de mercenários. 2 anos antes, uma revolta iniciada pelos irlandeses, com adesão dos germânicos, levou pânico ao Rio de Janeiro. Os irlandeses foram expulsos do país, os alemães deslocados para batalhões de fronteira ou aproveitados como colonos. Na década de 1820, muitas mulheres que tinham acompanhado seus maridos militares ao Brasil acabaram se separando deles e se casando novamente com colonos e brasileiros ou tornaram-se profissionais da atenção a homens. A história não registra o nome da maioria delas,
associando-as aos nomes dos maridos. Assim sabe-se, por exemplo, que a esposa de Hans Schrader separou-se dele por conta das bebedeiras e passou a conviver com negros e fazer ponto nas ruas do Rio de Janeiro. Foram precursoras das famosas polacas. Assunto para o próximo capítulo. Karl Schlichthorst não resistiu à vida militar, em que era comum o uso da chibata como castigo. Não foi seu caso, felizmente. Mas, em fins de 1826, ele arrumou 200 mil réis com a imperatriz Leopoldina em troca de versos em homenagem à compatriota e comprou a passagem de volta para a Alemanha. Antes, enamorou-se de uma brasileira com um quarto de sangue africano, paixão relatada em detalhes em seu livro e também assunto para o próximo capítulo. Quanto a von Schäfer, morreu em 1838, provavelmente na Europa. Seu inventário foi aberto em 1843 em Caravelas, Bahia, tendo como herdeiras a viúva Guilhermina Florentina de Schäfer e a filha Theodora Romana Luisa de Schäfer. Em 1848, Theodora era proprietária da fazenda Jacarandá, remanescente da colônia Frankenthal, fundada por seu pai em 1821. Estava casada com João Vicente Gonçalves de Almeida, brasileiro de boa posição social, e possuía 30 escravos. Escravos? Sim, aos colonos alemães era proibido ter escravos. Vinham, em tese, para substituí-los, como de fato acontecia nas fazendas do senador Vergueiro, no interior de São Paulo. Mas no extremo sul da Bahia foi diferente, como se verá a seguir. Nota 1. Tornar-me-ei uma pessoa trabalhadora e honrada nas novas condições de vida. Nota 2. São Leopoldo recebeu a primeira leva de imigrantes alemães em 25 de julho de 1824. Ao todo, eram 39 pessoas, segundo Telmo Lauro Müller. Essa primeira leva era de agricultores e artífices, trazidos da Europa por von Schäfer. No decorrer dos meses e anos seguintes, chegariam ex-presidiários rejeitados pelo exército e desertores.